Olá, é Isabela Loures, ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual. Se você está gostando do conteúdo deste canal, eu te peço, por gentileza, que clique no like ao fazer suas leituras e, se possível, faça comentários para que os algoritmos chamem mais pessoas para este material. Seja sempre bem-vinda e bem-vindo e boas leituras! Inventário das Sombras, 17 retratos de grandes escritores, José Castelo. Esta é a 4ª edição, revista e ampliada, e foi editada pela editora Record no ano de 2022. Sumário. Prólogo. Clarice Lispector, A Senhora do Vazio. João Antônio, A Arte de Ser João. Caio Fernando Abreu, O Poeta Duplo. Alain Robbe-Grillet, Viagem ao Castelo. Hilda Hilst, A Maldição de Potatlich. Manuel de Barros, Retrato Perdido no Pântano. Nelson Rodrigues, Tapuia e Grego. Adolfo Bioy Casares, A Meia Luz. Raduan Nassar, Atrás da Máscara. Ana Cristina César, A Deusa da Zona Sul. José Saramago, Na Ilha dos Vulcões. Dalton Trevisan, O Manto do Vampiro. José Cardoso Pires, A Morte Branca. João Haas, O Escritor que Não Escreveu. Arthur Bispo do Rosário, O Mordomo do Apocalipse. Raimundo Carreiro, O Devorador da Realidade. João Gilberto Noll, João no Deserto. Autorretrato de um Biógrafo. Algumas leituras. Prólogo. Em memória de Enici Guimarães, que me ensinou a escrever. Para Joaquim. Desde que comecei a entrevistar escritores há pelo menos 2 décadas, sempre me impressionei com seu desamparo, com o abandono do homem massacrado pelas leituras que se aderem à obra, e me interessei mais por essas zonas sombrias em que eles travam suas batalhas, pelas pequenas torturas impostas pelo mercado e pela crítica, pelas exigências da vaidade, pela loucura, enfim, que toma conta de um homem quando ele se posta diante do papel em branco, do que pelas imagens sofisticadas e cheias de glamour que a mídia constrói a seu respeito. A julgar por essa imagem pública, escritores são indivíduos de ânimo firme, sempre cheios de coisas a dizer, vivendo uma rotina espetacular, habitando um mundo restrito, dedicado ao transe, às homenagens e à aventura. Mas escrever inclui farta dose de entrega, de abandono, de devassamento e impõe um combate contínuo contra o orgulho, o desespero e a solidão, destino que faz dos escritores, quase sempre, seres suscetíveis e irrequietos que carregam sonhos além de suas forças. Conheci, é verdade, escritores maduros, capazes de defender seus projetos com desembaraço e de esquadrinhar as próprias obras com a destreza de cirurgiões. Mas conheci também escritores tímidos e envergonhados que gastam suas melhores energias se escondendo do mundo e tentando apenas se defender, extraviados num cotidiano nem um pouco confortável, como se a literatura fosse, na verdade, um cárcere. Ao contrário do que sua imagem pública nos faz crer, escritores habitam, em geral, um mundo em ruínas. E é para sobreviver em meio a escombros que, sem outro amparo, ele se põe a escrever. Conheci escritores vaidosos, neuróticos, encabulados, pedantes, arrogantes, afetuosos, tagarelas, brilhantes, mas, escondida em todos esses gêneros,
camuflada atrás de todas essas máscaras, entrevi sempre a ponta de um abandono, a saliência de uma sombra que, dissimulada pela retórica e pelo sucesso, ainda assim estava ali todo o tempo a latejar. Meu interesse pela literatura aumentou quando descobri homens de carne e osso guardados dentro das narrativas e dos poemas que mais gosto de ler, experiência que, mais tarde, encontrei expressa na sentença de Emerson. Abre aspas. Talento apenas não faz um escritor. Deve haver um homem por trás do livro. Fecha aspas. Sempre me interessei mais por esses homens e mulheres que estão ocultos nos livros do que por aqueles sujeitos, resolvidos e às vezes até um pouco ridículos, que pontificam na mídia em seu lugar. Atrás daquelas páginas há sempre um impulso irreversível, uma sina, talvez uma condenação, que é, na verdade, o que leva um escritor a escrever. Então, em vez de dar atenção ao sucesso e à glória, preferi me fixar nos conflitos íntimos, nas decepções, nos sentimentos difíceis, nos horrores, a zona de penumbra, enfim, que move o fazer literário. Região de espíritos atormentados, dilemas inomináveis e temperamentos frágeis que transformam agora na matéria-prima deste pequeno inventário. Não tomo essa decisão por morbidez ou porque deseje, numa inversão de valores, menosprezar os escritores, até porque os tenho em alta conta, mas sim porque, num tempo em que a literatura é tratada ora como objeto de exibicionismo intelectual, ora como simples mercadoria, mas quase sempre com frieza, o melhor a fazer é retornar aos bastidores, aquelas noites intermináveis em que homens e mulheres, movidos por forças que não sabem dominar e com o coração em frangalhos, se põem a escrever. Apesar de assinar resenhas de livros desde a primeira metade dos anos 1980, primeiro para a revista Isto É, depois para o suplemento Ideias do Jornal do Brasil, por fim como colunista do Caderno 2 e do Estado de São Paulo, jamais me considerei um crítico literário e acho bom esclarecer isso logo. Mesmo mais tarde, durante os quase 10 anos em que assinei uma coluna semanal de comentários literários no suplemento Prosa e Verso de O Globo, enquanto leitores e editores se referiam às minhas críticas, eu me considerava mais um cronista do que um crítico. E mais ainda, preferia, e ainda prefiro, me definir como um leitor comum. Um leitor sentimental. E o adjetivo sentimental me ajuda a delimitar minha distância das teorias e dos dogmas. É ainda como um leitor sentimental e como cronista que assino hoje colunas mensais regulares no Mensário Rascunho de Curitiba e no Suplemento Pernambuco do Recife. Sempre preferi ler os escritores e o que eles têm a dizer sobre o que fazem e não os teóricos. Acho mais interessante ler o que Vladimir Nabokov, Mário Vargas Llosa, Javier Marias, Octávio Paz, Ricardo Pilha, Osman Lins escreveram sobre o que escreveram do que as reflexões distantes e frequentemente insípidas assinadas a seu respeito pelos críticos profissionais. E mais ainda, dispensando os intermediários, simplesmente ler suas narrativas e poemas. Foi como leitor e não como crítico, que não sou, que escrevi este livro. Este não é, em consequência, um livro de crítica literária, ainda que contenha breves esboços de análise, alguns juízos dispersos de valor e trate, fundamentalmente, de literatura. Não é também uma reunião de textos jornalísticos, conquanto o ponto de partida de quase todos os capítulos tenha sido uma ou mais reportagens que fiz, em algum momento de minha carreira na imprensa, com os escritores em questão, e sem as quais é importante registrar, este livro não teria existido. Ele não é ainda um livro de ficção, mas devo advertir o leitor desde já de que a memória muitas vezes me traiu e de que em outras me deixei simplesmente dominar, sem qualquer resistência, pelas miragens da fantasia
Os diálogos, cenas, descrições que o leitor encontrará ao longo da leitura estarão sempre permeados pelas sombras da imaginação. Serão, eu poderia dizer, reconstituições livres. O que, a rigor, nem seria preciso ressaltar, já que o sonho é sempre, mesmo nos textos que se pretendem mais assépticos, a matéria-prima da escrita. O resultado é, por certo, um livro híbrido. Um livro, ele também, escrito na penumbra, que fica a meio caminho entre o jornalismo, o ensaio, a crítica literária e a ficção, que se esforça para tocar, enfim, nessa zona escura, composta de imagens borradas e ilusões passageiras, na qual toda a literatura, mesmo a mais profissional, se origina. Uso no título a palavra inventário por um motivo bastante pessoal. Este livro pretende ser um balanço, ainda que parcial, de minha vida de repórter literário. É o resultado de um tempo, um longo tempo de quase 20 anos, em que a literatura esteve quase sempre no centro de minhas atenções. Ficarei feliz se for lido como uma espécie de suma de uma formação literária irregular, é verdade, construída sob a pressão dos horários industriais e no ardor dos acontecimentos, muito ciente, portanto, de suas limitações, mas ainda assim compensadora. Conversando com tantos escritores, lendo e relendo suas obras, seguindo as pistas de leituras e as provocações por eles deixadas, e me vendo obrigado a escrever sobre o que eles escreveram, creio que me formei. Mas a verdade é que ninguém se forma, pois há sempre uma zona de trevas que jamais se dissipa, sendo dela que as melhores coisas se originam. Chego por fim à palavra sombra, que me foi dada de presente, e aqui registro minha gratidão. Numa tarde gelada de domingo, diante de 2 xícaras de chá, por meu amigo Wilson Bueno, o autor de Mar Paraguaio. Sombra, espaço sem luz, escuridão, ausência. Esse é o lado da literatura que sempre me interessou, porque é nele que se explicita o elo entre o literário e o vivido. É nele que a vida, ainda que de modo torto, falsificado e quase sempre invisível, se expressa nos livros. Sei que, escolhendo esse caminho, tomei a contramão de quase todas as teorias hoje mais prestigiadas que apontam na direção oposta, esforçando-se para purificar as obras dos eventos biográficos em que foram geradas. E também que caminhei no sentido inverso da principal tendência de mercado na última década, as biografias, que eu mesmo já pratiquei, mas que quase sempre se limita ao homem em suas circunstâncias, relegando a obra ao esquecimento. Não escrevi este livro, no entanto, nem para discutir teorias literárias, nem para traçar biografias completas, mas sim para esboçar retratos breves em que os contrastes, as regiões de claro e escuro, as zonas limítrofes se sobreponham à panorâmica dos grandes temas. A ideia de rascunho, que aliás se associa à de sombra, esteve desde o início muito presente. Traço aqui, de modo deliberado, retratos incompletos, parciais, aliás, como qualquer retrato, marcados pelas falsificações de perspectiva, por tudo aquilo que se exclui e despreza e também pelos limites impostos pela moldura. Pois foi essa fronteira nevoenta entre o que se vê e o que não se vê, e não a claridade chapada dos grandes painéis que me moveu a escrever. Este não deixa de ser, ainda que indiretamente, um livro sobre o jornalismo, e só assim se explica a opção quase absoluta pela narrativa na primeira pessoa. Esse eu, que narra a maior parte dos capítulos, contudo, não se refere só a mim, o sujeito civil, mas representa um pouco essa personagem da cultura contemporânea, o repórter literário, que vive a meio caminho entre os fatos e os livros, entre a realidade e as fantasias que a envolvem. E é,
só mais um prisioneiro na grande trama da escrita. Comprimido entre a mídia, que transforma os escritores em personagens e assim os manipula, e os próprios escritores, com seu arsenal nada desprezível de retórica e pose, o repórter literário é, muitas vezes, um personagem partido, tomado por uma cisão que sua própria posição no cenário cultural o impede de resolver. O repórter, qualquer repórter, é, por definição, um intermediário entre o que desconhece, seus objetos, e o que julga conhecer, seus leitores. Nessa função de anjo, mensageiro entre dois mundos intraduzíveis, que não podem ser reduzidos um ao outro, ele tem como destino o fracasso. O que esse repórter produz é uma terceira peça, um simulacro, que dá ao leitor a sensação consoladora de ter encontrado, por fim, um laço através do qual as duas partes, verbo e realidade, se comunicam. O repórter trabalha com fantasmas e não com fatos, que são apenas um pedaço, nem sempre o mais importante de seu ofício. Clarice Lispector tinha uma obsessão, o vazio. Seu projeto secreto era a destruição da literatura. Ela queria chegar a narrativas tão transparentes, tão agudas, que, enfim, os segredos da palavra se revelassem e a escrita se tornasse apenas luz. Para isso, habitou um mundo em ruínas, o deserto que fica para além das palavras, escolha pela qual pagou um alto preço. João Antônio parecia sempre afogado nas palavras, e foi nesse estado de asfixia que escreveu uma literatura viciada na vida, que manteve sempre uma temperatura explosiva e configurou uma espécie de inferno privado do qual jamais pôde se livrar. Caio Fernando Abreu foi, durante muitos anos, um namorado da escuridão. Cultivava um estilo dark, uma aparência sombrio, sempre vestido de preto e lamentando-se da vida. Até que um dia, num susto, descobriu-se portador do vírus da AIDS e a vida, que até ali estava marcada por imagens negativas, ganhou um inesperado caráter afirmativo. Depois de dinamitar as letras francesas com seus romances, o escritor Alain Robbe-Grillet, chefe da gangue que construiu o novo romance, terminou exilado e praticamente esquecido em um castelo sombrio da Normandia. Numa paisagem de névoa, distante de seus interlocutores, ele se pôs a refletir sobre os destroços que passou a habitar. Hilda Hilst se considerava vítima de uma praga que, tomando de empréstimo um conceito forjado por Marcel Mauss, ela chama de maldição de Potlatar. Por isso, sua literatura estaria, desde muito, destinada à incompreensão e ao esquecimento. O efeito tardio dessa maldição veio apanhá-la no sítio em que se refugia, em Campinas, consolidando a imagem de uma escritora que, quanto mais escreve, menos lida é. Manuel de Barros, apresentado quase sempre como o poeta do Pantanal, é, ao contrário, o poeta do artifício. Isolado em Campo Grande, numa casa de muros altos, na qual, numa estratégia para fugir do mundo exterior, todos os cômodos se voltam para dentro, ele escreve uma poesia em que a linguagem se sobrepõe à natureza. Dele guardamos em geral um retrato traiçoeiro que agora se deve desvendar. Nelson Rodrigues, o mais importante dramaturgo brasileiro deste século, viveu aprisionado em estigmas odiosos que o reduziam a um escritor reacionário e escandaloso. Já no fim da vida, transformando o encontro jornalístico em uma longa confissão, tratou de revelar o homem delicado que se escondia sob esse falso pornógrafo. A história da literatura latino-americana destinou a Adolfo Bioy Casares o papel de parceiro quase sempre secundário de Jorge Luis Borges. Ele sim, o grande mestre. Se formos examinar a história da amizade intelectual que os uniu, porém, veremos que, ao contrário, foi Casares e não Borges quem esteve quase sempre à frente do caminho. Raduan Nassar envolveu-se numa cilada.
Depois de 2 livros breves, mas extraordinários, decidiu nunca mais escrever. Mas a máscara de escritor já estava grudada a seu rosto e, mesmo a rasgando, ele jamais conseguiu dela se desfazer. Tornou-se, então, uma imitação de si mesmo. Um escritor que não escreve, mas que continua a ser escritor. Ana Cristina César, bela, sedutora, irresistível, trouxe a sombra estampada de tal forma em seu rosto, ainda que essa sombra fosse a beleza, que poucos chegaram de fato a vê-la. E, porque era bela e não suportava essa máscara que atraía, mas também a atraía, terminou por se matar. José Saramago, celebrado em todo o mundo como um escritor admirável, passou 30 anos na obscuridade até decidir, já passados os 50 anos de idade, que seria mesmo um escritor. Enquanto esperava, viveu como jornalista, militante comunista e comentarista político. O escândalo provocado pelo romance O Evangelho segundo Jesus Cristo levou-o a deixar Portugal e se exilar entre os vulcões de uma paisagem desolada em Lanzarote, ilha remota das Canárias espanholas, onde o visitei. Dalton Trevisan terminou se transformando no personagem mais famoso que criou, o vampiro de Curitiba, metamorfose, porém, que se empenha em desmentir. Mas, ao contrário do que indicam seus temores, ela só vem provar que a literatura, quando se avizinha da arte, salta à frente e arrasta a vida a seu reboque. Para o escritor português José Cardoso Pires, a sombra veio em forma de um branco. Vítima de um acidente vascular cerebral, Pires foi lançado em um mundo sem memória e sem sentido, do qual teve a sorte rara de retornar. Viajando através das trevas, nelas descobriu uma luz inesperada. Se esboço retratos de João Hath e Arthur Bispo do Rosário, que não foram escritores. Hath foi um competente jornalista que viveu imerso nas tramas da imaginação, e Bispo, declarado esquizofrênico, fez de sua doença uma arte, se é que se pode dar esse nome à obra complexa que deixou. É porque neles encontro 2 vias tortuosas, mas persistentes rumo à plenitude da palavra. Hath fez da palavra sangue. Sua vida esteve de tal forma impregnada em narrativas maravilhosas que ele nem precisou se dar o trabalho de escrever. Bispo, por seu lado, encarnou as palavras nas coisas, fazendo um inventário de todas as coisas existentes, um verdadeiro dicionário do mundo. Ele passou a se ver como um salvador. E não estava de todo enganado, porque em alguns momentos só a imaginação pode consolar. Ambos estavam certos. Ninguém escreve bem sem aprender antes disso a sonhar bem. Nesta edição ampliada, incluo 3 novos retratos: do gaúcho João Gilberto Noll, do pernambucano Raimundo Carreiro, em uma ousadia de alto risco, da qual espero ser perdoado, um pequeno e temerário autorretrato. Ao falecer em 2017, aos 71 anos, João Gilberto Noll nos deixou uma vasta obra de 19 narrativas esplendorosas que ainda hoje esperam pela nossa justa admiração. Homem tímido, esquivo, que cultivou a literatura como uma religião, sua obra ainda se esconde nas sombras do desconhecimento e até do desprezo. Foi nesse homem arisco, embora doce, que com meu breve retrato tentei tocar. Incluo um retrato de Raimundo Carreiro, que ainda está bem vivo e atuante em seu apartamento do Rosarinho, no Recife, porque, apesar da inegável grandeza de sua obra, uma névoa densa, que mistura a ignorância, o preconceito e o medo, ainda a envolve. Ao brilho das luzes, prefiro sempre a sutileza das sombras. Interesso-me mais pelo que não se deixa ver. Por fim, arrisco-me a incluir a mim mesmo, convicto de que a escrita, mesmo a minha precária escrita, é sempre movida por forças secretas que escapam ao controle de seu autor. Além do mais,
Este é um livro de retratos, e os retratos não deixam de ser esboços de biografias. É justo, então, que eu, não só por vaidade, que não posso negar, mas por prudência, ofereça ao leitor um retrato breve dos tormentos e das angústias que me agitam enquanto escrevo. Elas tomaram dimensões quase insuportáveis no início dos anos 90, quando trabalhei em O Poeta da Paixão, meu primeiro livro, Biografia de Vinícius de Moraes, publicada pela Companhia das Letras em 1994. Este livro, como já disse, não existiria não fossem os anos em que trabalhei como repórter em redações de jornais e revistas do Rio e São Paulo. Alguns créditos e dívidas referentes a esse período devem ser aqui registrados. Não teria conhecido João Raff e João Antônio sem a confiança de João Rodolfo do Prado, que acreditou num repórter inseguro e inexperiente e indicou-o para um posto na redação do Diário de Notícias. O capítulo dedicado a João Antônio, preciso registrar ainda, tem como ponto de partida uma crônica que publiquei, a convite de Wilson Coutinho, no jornal da Rio Arte. Meu encontro com Ana Cristina César, com quem convivi sempre à distância, primeiro na redação do semanário Opinião e depois no mensário Beijo, teve a chancela de Júlio César Montenegro, editor de cultura de Opinião. Conheci Nelson Rodrigues como repórter de Veja, graças à confiança em mim depositada por Zuenir Ventura, chefe da sucursal carioca da revista, e por Jairo Arco e Flecha, redator de cultura e coautor da reportagem. Foi na condição de repórter de O Globo que estive pela primeira vez com Clarice Lispector, e aqui o crédito deve ser dado a Luiz Lobo, que acreditou em mim muito mais do que na época eu mesmo era capaz de acreditar e me levou para o jornal. O capítulo dedicado a Clarice, preciso registrar ainda, assim como aquele que dedico ao poeta Manuel de Barros, tem como origem artigos que, atendendo a convite de André Luiz Barros, publiquei originalmente no mensário Bravo. Meu encontro com Arthur Bispo do Rosário teve a chancela de 2 profissionais da equipe do semanário Isto É, Humberto Werneck e Apoenan Rodrigues. Meu encontro com Hilda Hilst se deve à confiança que José Onofre, então editor do Caderno 2 e do Estado de São Paulo, depositou em mim, arrastando-me do Rio de Janeiro para a equipe de colaboradores do jornal. Conheci Caio Fernando Abreu na condição de editor do suplemento Ideias do Jornal do Brasil, e aqui meu reconhecimento deve ser dirigido a Roberto Pompeu de Toledo e Flávio Pinheiro, que me alçaram a esse posto, e também a Arthur Chechel, que antes disso me levou para o jornal. Meus encontros com Alain Robbe-Grillet, Adolfo Bioy Casares, José Cardoso Pires, José Saramago e Manuel de Barros, a quem entrevistei no papel, que ainda desempenho, de repórter literário do Estado de São Paulo, devem ser creditados à confiança de Evaldo Mocarzel e a Aloísio Maranhão, respectivamente, editor do Caderno 2 e editor-chefe do jornal, que me escalaram para viagens de trabalho a Paris, Buenos Aires, Lisboa, Lanzarote e Campo Grande. Nunca estive pessoalmente com Dalton Trevisan, embora sempre tenha acalentado esse desejo, mas me conformo, pois sei que esse destino não é exclusivamente meu. Também só estive socialmente, e de forma muito breve, com Radwan Nassar. As tentativas que fiz de entrevistá-lo por uma razão ou outra sempre fracassaram, mas nem assim deixei de me sentir muito próximo de sua obra. Curitiba, setembro de 1998. 4ª edição, Rio de Janeiro, fevereiro de 2022.